Olá, você que me assiste, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é William e você está no canal Escola de Eruditos. O caminho para o paraíso bíblico foi descoberto? Eu posso dizer que sim. Eu vou ensinar para você, através desse estudo, de uma forma didática e objetiva, que todos nós podemos acessar esse paraíso que a Bíblia fala e relata como Jardim do Éden. Mas antes é necessário uma observação que seja feita aqui e que seja registrada, porque como eu venho sempre falando aqui nos estudos, todas as escrituras sagradas de todos os povos, de todas as culturas, principalmente a Bíblia, que é aquela a egrégora que eu me conecto espiritualmente falando, que é a judaica cristã, contém muitos símbolos, analogias, metáforas, parábolas, que, digamos assim, escondem o verdadeiro sentido da palavra, do termo ou da história ali narrada. E o Jardim do Éden, pessoal, não fica fora dessa simbologia, tá? Quer descobrir qual é o caminho? Como fazer para acessar esse paraíso? Fica comigo até o final que eu vou te explicar através desse vídeo, sem muita enrolação. Vamos começar. Pessoal, antes de iniciar aqui, eu já peço quem é de casa, se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa seu like. Se não é inscrito, não é inscrito, para não perder os próximos estudos, se inscreva. E após assistir o vídeo, se você gostar, compartilha com outras pessoas, tá bom? Pessoal, antes de nós falarmos acerca do paraíso, é necessário falar aqui e saber que a verdadeira sabedoria, todo aquele que busca a verdadeira sabedoria, deve procurar descobrir dentro do sagrado, ou seja, a verdadeira vida se encontra dentro daquilo que é sagrado. É como se fosse iniciar uma caminhada no caminho estreito, como Jesus mesmo disse, porque não é fácil, é necessário muito esforço, é necessário dedicação, mas com essa dedicação vem a recompensa que dá o acesso para nós bebermos na fonte dos mistérios maiores, das verdades primitivas, que não foram corrompidas pela crueldade e pela ignorância humana. Então o conhecimento sagrado, ele revela, ele une o homem, a natureza e os astros em um mesmo corpo macrocósmico, né, que está no universo. Então nós somos parte do universo. Portanto, tudo que existe, seja visível ou invisível, está ligado com a nossa existência. Essa sabedoria sagrada não era oculta aos primeiros povos ali, desde a raça adâmica, passando pela Hiperbórea, que nós vamos falar em outros vídeos, porque a alegria, vamos dizer assim, o júbilo e o contato com o divino eram descritos ali na Bíblia, nos primeiros capítulos do Gênesis, sobre o termo paraíso. Mas o que quer dizer a palavra paraíso? Todos nós remetemos a um conceito bom, né? É o paraíso, estar aqui é o paraíso, é algo bom, né? Traz um sentimento de paz, algo sublime. Bem, olha só, a palavra paraíso ela tem origem no termo persa Paridaesa, que significa o quê? Jardim cercado por um muro. Então associa paraíso com o Jardim do Éden, tá? Então a palavra ela significa jardim cercado por um muro. Obviamente, minha amiga, meu amigo, esse paraíso nos remete, né, obviamente, ao pensamento do paraíso bíblico, o chamado Jardim do Éden. Entretanto, se nós analisarmos o termo paraíso na raiz da palavra, nós percebemos que se trata de um jardim que é cercado por um muro. Agora vem a seguinte pergunta: que muro é esse? Quando nós lemos a Bíblia não fala de muro nenhum, mas o significado da palavra nos diz muito, porque fala no termo em si que a palavra paraíso quer dizer jardim cercado por um muro. Então, descobrindo a origem da palavra, nós temos que saber que muro é esse. Eu vou contar para você agora, porque a resposta se encontra quando nós estudamos a palavra paraíso dentro dos conceitos esotéricos para descobrir o mistério, ou seja, vou tirar o véu aqui da palavra paraíso para que você entenda o sentido espiritual do que significa paraíso. Veja, primeiro vamos desmembrar a palavra paraíso, começando com para, que quer dizer além. Como a gente fala paranormal, quer dizer além da normalidade.
E iso remete a Ísis, ou seja, remete a um conceito de ilusão. Por isso que existe o termo véu de Ísis ou véu de Maia. Portanto, meus amigos, paraíso dentro da linguagem esotérica, todo iniciado, todo sábio sabe disso, significa o quê? Além do véu de Ísis, além da ilusão. Paraíso é algo que está além da ilusão. Então, dessa forma, nós desvelamos o mistério de que o muro que se fala na origem da palavra, ele se refere à palavra paraíso no seu sentido original como sendo esse muro designado pelos nossos 5 sentidos. Ou seja, o muro é os nossos 5 sentidos. Quando a gente fala paraíso, nós temos que entender que esse muro que divide o limiar físico do espiritual é a barreira que nos impede de acessar esse paraíso. Ele não deixou de existir, pessoal. Tá? Ah, mas fala lá que o anjo expulsou Adão e Eva e tinha a espada flamejante que o querubim lá protege agora. Bem, pessoal, a espada flamejante que o querubim segura protegendo ali a entrada do paraíso, como eu disse, é um limiar entre a nossa alma e o espírito. É algo simbólico, pessoal, para representar o quê? Justiça, porque não é qualquer um que acessa essa dimensão espiritual. Porque se assim fosse, pessoal, nós teríamos que entender como a cobrinha lá, a serpente falante, que muitos entendem literal, poderia estar dentro desse jardim. Ou seja, só foi depois da expulsão de Adão e Eva que foi colocado esse querubim para guardar, antes ele estava desprotegido? Veja que é importante nós fazermos essas perguntas para entender o real conceito. Platão, como você está vendo aqui na imagem que eu encontrei muito bem elaborada, fala do mito da caverna de Platão, que as pessoas enxergam a realidade, mas na verdade é só as sombras que elas estão enxergando na verdadeira realidade. Então quando você sai da caverna, sai daquela ilusão, você remete à mesma imagem que está ali em cima daquele homem, que consegue enxergar além do que os 5 sentidos conseguem lhe proporcionar, ou seja, que existe uma realidade maior além dessa. Aqui nós estamos enxergando apenas a sombra de uma verdadeira realidade, tá certo? Então, como eu disse dessa questão da espada, pessoal, eu vou ter que explicar mais para frente nas aulas que nós vamos falar sobre Kabbalah, que na Kabbalah foi através de uma espada flamejante que foram criados os 4 mundos, ou seja, o mundo espiritual, mental, o mundo sentimental e o da ação, ou seja, espiritual, astral, que compreende o mental e o sentimental e o mundo da ação. Então foram criados através daquele raio primordial, da primeira luz, da espada flamejante. Então o paraíso, pessoal, vou dizer agora para você, eu lamento dizer, mas não é um lugar geográfico. Mesmo que a Bíblia fale dos 4 rios, enfim, não é um lugar geográfico, mas ela é uma dimensão de consciência. O que Jesus falou em Lucas 17? O reino de Deus não está no seu exterior, não está ali nem lá, mas está dentro de vós. Ou seja, está dentro de nós o que a gente chama de reino dos céus. Então, não adianta buscar geograficamente. Por isso que ele é acessível a todos. Jesus disse que está dentro de cada um de nós, então ele é acessível. E caso não fosse acessível, o apóstolo Paulo estaria mentindo, quando ele diz ser um grande privilegiado dentro da humanidade por acessar essa consciência, essa dimensão, quando ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 2 e 4, o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ou seja, ele foi além daquele muro dos 5 sentidos que nos impedem de ver a verdadeira realidade. E ali ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Veja, estava falando de outros sentidos. Ele ouviu palavras inefáveis que os nossos sentidos não conseguem compreender. Por isso que ele disse, nem é lícito falar, porque nós não teríamos compreensão dessas palavras. Então veja, Paulo seria o único no mundo a ter acessado ou ter o caminho para acessar esse lugar que não é geográfico. Seria um grande privilégio dele, você não concorda? Então quer dizer o que? Ele teve a oportunidade fora do corpo, eu acredito porque todas as vezes quando nós dormimos, pessoal, quando nós entramos
no sono profundo, o nosso corpo, digamos assim, ele é colocado em off por um tempo e o nosso espírito consegue ter acesso a essas regiões no plano astral. Tá? Eu não digo que a gente vai lá no terceiro céu, mas o que eu quero dizer, pessoal, é que o paraíso, quando a gente consegue ter acesso ao paraíso, nós conseguimos acessar uma dimensão dentro de nós, porque o reino está dentro de nós, e ali nós conseguimos sentir uma conexão maior, uma conexão profunda com o divino, com o sagrado, que nos traz uma condição de paz de espírito. Aqui está a palavra-chave. Paz de espírito, mas uma paz que é diferente dessa do mundo. É algo que não tem como nós explicarmos, como Paulo fala, não dá para falar, expressar, porque cada um sente de uma forma diferente. Você já deve ter sentido um momento de muita paz, um momento sublime, pelo menos que seja por 2 segundos na sua vida. Então, você teve acesso ao paraíso. Então, é uma dimensão de consciência que cada um de nós pode acessar, porque o reino está dentro de nós, tá certo? Então veja que a expressão véu de Maia, né, ou véu de Ísis, ela tem sido utilizada no significado de o quê? Esconder a realidade das coisas em sua essência. Então por isso que diz, nós temos um véu sobre nós, né? Maia quer dizer ilusão, nós temos o véu da ilusão, que vem da sabedoria hindu, dizendo que o mundo não é exatamente aquilo que nós vemos. E a realidade que todos costumam dizer que é essa, talvez não seja o que nós somos levados a crer, né? O muro que não permite que nós conheçamos a verdadeira realidade das coisas se chama 5 sentidos, que nos limita a uma realidade finita, ou seja, tudo que nós estamos vivendo aqui é efêmero, não é a verdadeira realidade, é uma sombra. Então, algo que é interessante ressaltar, que até Da Vinci ele pintou, olha só como a parte esotérica, oculta, estava até na arte. Como você está vendo aqui, né? Aqui é o famoso quadro da criação de Adão. Na verdade, ele estava expressando através das imagens algo que é oculto, que estava até Da Vinci, ele ocultava, né, através de símbolos e imagens aquilo que deveria ser entendido pelos homens. Porque para alcançar o paraíso, pessoal, esotericamente falando, né, não é ir lá na região lá do Egito, enfim, Iraque, não. Alcançar o paraíso, esotericamente falando, enquanto nós estamos aqui encarnados, significa ir além do que os nossos 5 sentidos alcançam. O tempo, aí é de cada um conforme os seus avanços, conforme a sua progressão espiritual, a sua expansão de consciência. E era assim que a raça adâmica, meus irmãos, viviam lá no princípio da humanidade, primeira raça criada. Eles presenciavam, eles viviam o paraíso, isto é, eles não estavam condicionados aos 5 sentidos porque a sua constituição era mais espiritual do que física. Eu irei falar sobre as 7 raças, tá? Então significa encontrar uma felicidade, como eu disse, uma paz, um estado de consciência que aqui no mundo nós não conseguimos encontrar ali fora, porque nós precisamos encontrar dentro de nós. Este mundo não nos oferece a verdadeira condição de sentirmos essa paz, mas somente é aquilo que o sagrado contém e que oferece a todos nós, que torna acessível a todos nós, porque Jesus disse mesmo em João 14:27, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, a paz que Jesus dá é a paz paradisíaca, é a paz sublime, é aquela paz que pode estar acontecendo qualquer coisa ao seu redor que nada te abala, você está dentro de uma condição de consciência paradisíaca. Então, o mundo inteiro, vejo, pessoal, está buscando encontrar essa felicidade, essa paz interior que excede todo o entendimento, como o próprio apóstolo escreveu na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 7, justamente porque está além dos nossos 5 sentidos, mas as pessoas buscam a paz, a alegria, a sensação sublime paradisíaca em coisas materiais, né? Então, muitos não encontram o caminho para o paraíso porque buscam as coisas aqui na Terra, na limitação dos 5 sentidos, que nos traz o que? Muitas ilusões. Não conseguiram ainda retirar
o véu desmaia, porque é uma paz, é uma alegria efêmera, é passageira, tá certo? Então, para terminar nosso estudo, pessoal, como eu disse, voltando aqui nas 7 raças, né, a humanidade no princípio da primeira raça, ou seja, passando pela raça adâmica, depois hiperbórea, até chegar na lemuriana, a essência humana não havia produzido o que nós conhecemos hoje como o mal, porque a natureza dessas 3 raças, elas eram mais divinas, eram mais espirituais em sua constituição do que físicas como nós conhecemos nos dias de hoje. Como eu posso provar? Leia o Gênesis, existia um contato direto com o Criador Javé, falavam com ele face a face, certo? Então, segundo a sabedoria das eras, foi somente após a terceira raça, isto é, a lemuriana, que a dualidade bem e mal começou a ser manifestada, exteriorizada nas ações humanas e, consequentemente, as ações erradas ou más deram início à decadência espiritual da constituição humana. Então, o que nós conhecemos hoje como pecado, a origem da palavra pecado quer dizer o quê? Desviar do alvo, errar o alvo. Então, não é que quando você faz o mal, você está cometendo algo que é demoníaco. Você está, na verdade, errando o alvo que é da luz. Aquele alvo que nós somos designados por essência a trilhar. Nós somos seres de luz, somos espíritos. Então, cada vez que a gente erra, nós vamos, vamos dizer assim, nós vamos enfraquecendo essa luz em nós. E acabamos indo para o lado da dualidade das trevas. Então, essa decadência espiritual das trevas, vamos dizer assim, ela pode ser compreendida, então, como o termo expulsão do paraíso. Ou seja, o homem que tinha acesso à verdadeira realidade agora passa a ser limitado. Ele consegue compreender uma realidade limitada apenas com 5 sentidos. Isso quer dizer o quê? Que no início, pessoal, a raça adâmica não tinha os mesmos sentidos que nós temos hoje, aprisionados em um cérebro, em uma mente. Eles tinham uma consciência aberta, ou seja, era amplo. Aquilo que nós chamamos de glândula pineal ou terceiro olho era de forma, vamos dizer assim, estava no seu pleno uso para poder ter acesso ao divino, né? Então, como eu sempre falo da sabedoria das eras, aqui citando, né, que é a sabedoria primordial, a ciência sagrada, era uma sabedoria que era advinda diretamente dos seres espirituais. Mais uma vez, é só você ler os primeiros capítulos do Gênesis que você irá perceber de forma metafórica que Adão e Eva conversavam, né, face a face com Deus, isto é, não de forma limitada como nós conversamos com Deus. Por isso que é metafórico, você não tem que entender que Adão e Eva ali eram de carne e osso como nós. A palavra utilizada é que ele foi feito do pó da terra, ou seja, dos elementos, era um ser energético. Tá? Então, com o passar das gerações, a verdadeira sabedoria que as 3 raças tinham, ou seja, adâmica, hiperbórea e lemuriana, precisou ser ensinada de forma diminuta, aonde? Em centros iniciáticos, como nós vemos até no Novo Testamento, os essênios, né? Ou diretamente, essa sabedoria era ensinada aos condutores dos povos, como foi com o próprio Adão, Enoque, Abraão, Moisés e Jesus, né? Se tratando dentro da egrégora judaica cristã. No mundo tiveram outros. Então, pessoal, a constituição do ser humano, isso não é de 6.000 anos atrás, isso vem de milhares e milhões de anos, ela vem passando por processos evolucionários na sua constituição. Nós vemos que hoje, pessoal, o DNA isso é comprovado pela ciência, o DNA de uma criança que nasce hoje é totalmente diferente a uma criança que nascia 30 anos atrás. Nós estamos falando de 3 décadas. Ou seja, o processo no DNA, conforme a vibração planetária que nós estamos vivendo, é muito mais avançado do que aquelas crianças que viviam há 30 anos atrás. Então vejam, nós estamos falando de 3 décadas e já tem essa mudança na genética. Então, quem dirá quando nós falarmos milhares ou milhões de anos. Então foi por isso que cada país, pessoal, adotou o seu sistema religioso de acordo com a capacidade intelectual de cada povo e de suas necessidades espirituais. Porém, a verdadeira sabedoria sagrada, a sabedoria das eras, aos povos em geral, ela foi sendo encoberta por um véu, que a princípio ela era
eram palavras assim que não eram tão encobertas pelo símbolo, né? Era um véu mais sutil, mas que com o passar do tempo foi ficando cada vez mais denso até se converter em um mistério. E que mistério é esse? Pode ser visto como símbolos, parábolas e mitos que velam a verdadeira sabedoria sagrada, tá certo, pessoal? Então eu não vou me estender mais, para não sair fora dentro do contexto aqui, que eu queria trazer para vocês, que infelizmente, pessoal, o paraíso não é lá no Iraque, tá? Esse paraíso, então, é algo consciencial, é algo de acesso espiritual que todos nós podemos ter, porque Jesus falou que o reino está dentro de nós. Então não é lá naquelas limitações geográficas, tá, do Oriente Médio que nós vamos encontrar esse tal paraíso. Portanto, sim, o caminho já foi descoberto, Jesus mesmo mostrou isso e falou. E como fazer? Aí nós vamos ter que passo a passo descobrindo, porque existem vários caminhos, existem várias formas que nós podemos acessar esse paraíso, tá certo? Vou falar sobre isso em outros vídeos, vou falar das 7 raças, o que quer dizer bimânica, atabimânica, né? O interessante é que a raça Atlante, pessoal, ela é considerada como a raça que antecedeu os faraós, as dinastias dos faraós, tá? Nós vamos falar sobre tudo isso mais para frente, portanto, se você não quiser perder, ó, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo, deixa seu like para fortalecer o canal. Nos vemos no próximo vídeo, no próximo estudo aqui na Escola de Eruditos. Até mais!